Vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé. Júnior, coloca pra gente, por gentileza. Romanos 15, versículos 13. Nós vamos ler um versículo só nesse primeiro momento. Nosso primeiro culto de 2026, primeiro culto público. Estivemos em oração esse tempo. Eu creio que a igreja esteve em oração esse tempo, amém? Amém. E eu creio que Deus vai falar conosco, como tem falado durante todos esses dias. E esse ano de 2026 não será diferente. Vai ser debaixo da graça dele, da vontade dele, da direção dele, da sustentação dele. Amém? Diz a palavra de Deus. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e a paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na Tua presença, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. Usa-me conforme Teu instrumento, para que tudo que seja falado aqui, Pai, esteja de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Abra nossos corações, nosso entendimento, para que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode assentar? Hoje, conforme eu falei, é o nosso primeiro culto público, 2026, e também será a nossa celebração da Santa Ceia. Amém? Creio que o Senhor já se faz presente aqui conosco e Ele vai falar mais uma vez conosco. Amém? Essa palavra, que nós lemos, né, foi a carta de Paulo aos irmãos de Roma. E ela expressa um desejo, ela expressa quase uma oração para que os crentes se encham de paz e alegria que vem pela fé em Deus. Amém? O Deus da esperança, e essa esperança vem pelo poder do Espírito Santo agindo em cada coração, mesmo em meio às provações. Lembrando que a verdadeira paz e a alegria é o resultado de uma relação pessoal com Deus. E não depende das circunstâncias. Como no louvor que nós ouvimos no início, os irmãos não ouviram, mas fala de dias bons e dias maus. Estar na presença de Deus, colocar nas mãos de Deus, confiante de que Ele é poderoso para estar em todos os momentos em nossas vidas. Amém? E Paulo, nessa carta, nesse versículo, na carta aos Romanos, ele busca reforçar essa confiança nos irmãos na soberania divina. Nós estamos iniciando o ano de 2026 e é normal ao ser humano, né, fazer planos, criar expectativas, projetos. E essa palavra do ensino de Paulo, ele vem reforçar que os nossos planos, os nossos projetos, as nossas expectativas, as nossas vidas devem estar como base, devem ter como esperança no Senhor. Amém? Nossa base deve ser o Senhor. A nossa esperança vem do Senhor, o Deus da esperança. O significado da palavra esperança no dicionário, se nós formos ver, ele vem do verbo esperançar, que é você animar ou se animar. É diferente do verbo esperar. Esperar é uma forma passiva, é você ficar parado, aguardando. E esperançar não, é você se animar e você agir. Amém? O verbo esperar é uma espera passiva, conforme eu falei. Enquanto que o verbo esperançar é uma ação. É você criar condições para que algo realmente aconteça. Eu sei que alguns poderão dizer, mas na palavra do Senhor diz, espera no Senhor. Amém? A palavra diz isso. Mas, como lá no Salmos 27:14, depois o Júnior coloca para a gente, só que esse esperar na palavra de Deus não é esperar passivamente. Coloca para a gente, Júnior. Salmos 27:14.
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Amém. Só que essa palavra hebraica para esperar é kevar. E ela tem muito a ver com tecer cordas, você colocar mais tensão para fortalecer. Ou seja, esperar no Senhor tem o sentido de você se firmar nele. A grosso modo, é você se amarrar nele, estar atado com ele. Amém? Em outras palavras, esse versículo ele pode ser traduzido, a grosso modo, como amarra-se no Senhor. Olha que coisa bonita. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Amarra-te no Senhor. Faz sentido para você? Você está atado a Deus. Esse é o esperar em Deus. É você se amarrar, você estar firme no Senhor para passar por qualquer situação que se apresente. Amém ou não amém? Muito amém? Muito amém. Amém. E no texto que nós lemos lá no início, essa esperança que o apóstolo Paulo fala, ela vai além do esperançar humano. Ela vai muito mais além que um otimismo humano, mas é a certeza de que Cristo venceu a morte e continua conosco o tempo todo. Quem crê assim? E a palavra em grego, hoje nós vamos jogar grego e hebraico, amém? A palavra em grego para esperança é elpis. Alguns falam elpis. E a esperança no hebraico é tikvar, eu já falei isso aqui, que é você muito mais além do que um desejo positivo. Eu espero, tal. É você ir além. É você ter a certeza de que Deus é contigo e Ele pode te dar muito mais do que aquilo que você pede e muito mais daquilo que você pensa. Amém? Ela expressa essa firme confiança em Deus. E mesmo quando nós não vemos um resultado de imediato. Mas você confia porque você está firme no Senhor. Amém? Olha para a pessoa que está próxima, começando já cedo. Olha para a pessoa que está próxima a você e fala para ela. Você está firme no Senhor? Se firma no Senhor. Se firmar no Senhor é acreditar que a palavra de Deus, ela é muito mais, ela vale muito mais do que qualquer experiência humana que a gente possa ter. É você confiar que você sabe alguma coisa, mas a palavra de Deus vale muito mais do que aquilo que você sabe. Vocês lembram do apóstolo Paulo na pesca maravilhosa, no episódio apóstolo Pedro? Diz a palavra que Pedro era um pescador já experiente. Mas diz a palavra que ele tinha jogado as redes a noite toda e não tinha pego nada. Mas Jesus chega para ele e fala para ele jogar as redes. E a pesca foi tão grande que quase romperam as redes. Amém? Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Lucas 5, 5 e 6. Lucas 5, versículo 5 e 6. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se as redes. Em algumas versões diz que Pedro falou para Jesus, né? Mestre, havendo não pescado nada durante toda a noite, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É confiar que a palavra de Deus vale muito mais do que uma experiência humana. E trazendo para os nossos dias, né, para o nosso melhor entendimento, esse esperançar em Deus é o homem se animar e ir ao encontro de Deus, confiando de que Deus também irá ao encontro dele. Amém? É a fé. É você ter essa esperança.
É você estar tão amarrado em Deus que você confia que você está indo com Ele e você está voltando com Ele. Amém ou não amém? E essa esperança é confiar que ainda que as águas estejam entrando em nosso barco, nós vamos ouvir Jesus falar, aquieta-te, acalma. Amém? Porque Jesus está conosco. E ele, despertando, repreendia o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4:39. Amém? Esperançar é isso. Ainda que a água entre no nosso barco, nós vamos ouvir Jesus falar, aquieta-te, acalma-te. E vai haver grande bonança. Aleluia. Esperançar em Deus é você ter a certeza de que Deus vai concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Amém? No episódio do cego de Betsaida, trouxeram o cego até Jesus, pedindo que Jesus curasse esse cego. É Betsaida, tá, amados? Pedindo que Jesus curasse esse cego. Jesus levou o cego para fora da aldeia, a princípio cuspiu nos seus olhos, impôs as mãos e perguntou se ele estava enxergando alguma coisa. Aí o cego falou, eu vejo homens como árvores. Quer dizer, ele estava vendo só vultos. Aí Jesus chega para ele, coloca a mão novamente nos olhos dele e pergunta. E ele começa a ver nitidamente. Amém? Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Marcos 8, 22 a 25, só para ficar bem ilustrado. Essa passagem do cego de Betsaida. E tomando o cego pela mão, Jesus, né? Levou-o para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se viu alguma coisa. E ele, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois vejo como árvores que andam, ou seja, vultos. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Amém? Essa passagem, além dela nos ensinar que pode haver um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Pode haver um tempo. Mas ela também nos ensina que Jesus, ele completa a obra que começou em nossas vidas. Amém? Por vezes nós podemos perguntar o porquê que determinada coisa está demorando tanto, porque a gente está orando tanto. Mas por que está demorando? Mas nós devemos confiar que há um propósito divino para cada situação. Mesmo que esse propósito divino não nos seja revelado. Nós continuamos confiando, sabendo que Deus examina todos os corações. E tudo acontece com um propósito divino, com um propósito de Deus. Amém? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 27. Amém? Tudo acontece com o propósito do Pai. Tudo acontece com o aval de Deus. O ser humano ele tem uma tendência a ter a ilusão de que ele vive isolado no mundo. Que tudo é individual e que nós não fazemos parte de um todo. Mas nós fazemos parte de um todo. E nada é por acaso.
Mais uma vez, olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: nós fazemos parte de um todo. E nada acontece por acaso. Amém? E quando nós percebemos que nada acontece por acaso, tudo fica mais leve. Você passa a perceber que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Como está lá em Eclesiastes 3:1. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E quando nós percebemos isso, que nós fazemos parte de um todo, tudo fica mais leve. Eu já contei, não sei se eu já contei aqui, mas eu já contei uma história, eu acredito que tenha sido na outra igreja, de um homem que um piloto de avião, ele perdeu o controle e caiu com o avião numa floresta, ele sozinho. E ele ficou ele ficou inteiro perdido dentro da floresta, procurando uma saída. Ele ficou caminhando no mato, na mata, né? Procurando se salvar. Já estava fraco. E ele, ao longe, ele escutou um barulho de uma motosserra. E ele caminhou na direção dessa motosserra. Motosserra, vocês vão saber, aquele corta árvore, né? Faz aquele barulho todo. E ele caminhou nessa direção. E só que para chegar onde estava vindo o som, tinha um rio. E ele já estava cansado, já estava escurecendo. Aí ele pensou, eu vou descansar aqui. Na manhã seguinte, eu atravesso o rio e vou até o local. Só que no dia seguinte, caiu uma tempestade absurda, um temporal muito forte. E impediu dele atravessar o rio. E ele começou a blasfemar. Mas que falta de sorte. Que Deus é esse? O que está acontecendo? Já não basta eu estar sofrendo aqui? Aí ele teve que esperar a chuva passar. E ela só passou no outro dia. Só no outro dia ele conseguiu atravessar o rio. Aí foi na direção onde ele tinha ouvido a motosserra, que já não estava mais o barulho. Aí chegando lá, ele encontrou um acampamento de missionários. Aí trataram dele. Aí depois, os missionários falaram para ele que só não foram embora no dia seguinte por conta da tempestade que caiu. No dia anterior. Amém? Eles iriam no dia anterior, mas não foram por causa da chuva. Amados, nada é por acaso. Se ele tivesse conseguido atravessar aquele rio, ele não ia encontrar os missionários, que eles já teriam ido embora. Mas Deus faz as coisas certas, ainda que a gente não perceba isso. Amém? Amém ou não amém? Nada é por acaso. É claro que nós temos as nossas responsabilidades pessoais, é claro. E tudo aquilo que a gente faz, de certa forma, vai nos afetar e também irá afetar aquele que está ao nosso lado. Não tem como. São as nossas responsabilidades. Então, nós estarmos constantemente na presença de Deus é que vai nos direcionar a fazer aquilo que é certo. Amém? E o esperançar em Deus é nós termos essa base, essa paz, baseada nas promessas da salvação, da obra que Deus começou em cada um de nós. É crer que Deus irá completar a obra, como descrito lá em Filipenses 1. Coloca pra gente, Júnior. Filipenses 1, 6. Tendo por certo, isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Deus começou uma obra em nossas vidas, Ele irá completar. O autor de Hebreus, do livro de Hebreus, ele nos diz que a esperança
ela é uma âncora para a nossa alma. E qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19 e 20. Amados, esperança, ela é uma âncora para a nossa alma, que ela vai além do véu no tabernáculo de Deus. E encontra Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote e o nosso Salvador. Amém? Ou seja, amados, em tempo de incertezas, onde há inversão de valores morais, ou mesmo em determinadas situações onde não há valor moral algum, nós podemos nos esperançar em Jesus, nosso sumo sacerdote, sabendo que a obra que ele consumou na cruz, ela vai nos proporcionar, ela nos proporciona segurança e estabilidade para nossas almas. Amém? Desculpe, irmãos. Para nós concluirmos e passarmos para a Santa Ceia, Romanos 15 é a confiança em Deus. É para nos encorajar a entregar os nossos sonhos, nossos projetos, nossas vidas, tudo na mão de Deus. É esperançar em Deus. É estar firme, sabendo que Deus age naquele que espera nele. Lembrando que essa esperança, conforme eu já falei, é você se amarrar em Deus. Perdão, amado, o pastor tá babando, me perdoe. É nós nos firmarmos em Deus o tempo todo. Amém? E Romanos 15, 13 é uma bênção, é um lembrete do poder transformador de Deus para renovar a nossa esperança. Sabendo que é o Espírito Santo que nos capacita a viver em plenitude. Confiante que a nossa obra que Jesus conquistou na cruz nos dá certeza da nossa salvação. Amém? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas tem uma passagem que Jesus fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Coloca pra gente, Júnior, por favor. Marcos 2, 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, vinho novo rompe os odres. E entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Essa palavra também nos ensina que não adianta você buscar uma mudança se você não está disposto a mudar. Não adianta você fazer planos, pedir algo novo, se você não quer mudar o seu comportamento. Quem está entendendo? Que 2026 seja realmente um ano em que nós possamos nos esperançar totalmente no Senhor. Disposto a mudar tudo o que Ele já falou para nós mudarmos. Mas nós insistimos em ficar nos agarrando aos odres velhos. Nós temos que transformar, pedir o novo e nos transformar na mudança do novo que a gente quer. Amém? Vasos novos para vinho novo. Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela. Vasos novos para vinho novo. Amém? Amém ou não amém? E nós podemos crer, né?
confiando que Deus, Ele fará muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é muito mais poderoso para isso. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Hoje, conforme eu falei no início, também é um culto de Santa Ceia. Vai ser realizada a Santa Ceia. É o memorial do sacrifício que Jesus fez por nós, para que nós fôssemos redimidos de nossos pecados. É a nossa primeira Santa Ceia do ano. Que nós possamos nos purificar, nos entregar totalmente a Cristo. Que nossos corações estejam voltados totalmente àquele que nos redimiu. Aquele que nos ama, aquele que nos chama como filhos. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 11, 23 a 29, Júnior, por gentileza. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amados, comer indignamente é você não discernir o corpo do Senhor. Não dar valor ao sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Não é você tomar a ceia de qualquer maneira. É você crer que é um memorial de Cristo, do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Amém? Então feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis aqui a sua ceia, a Santa Ceia, que o Senhor nos permite tomar junto ao Senhor. Pai, se nessa semana, se nesse mês, se nesse dia, nós fizemos algo que te desagradou, Pai, venha nos perdoar. Purifica nossos corações. Não permita que o inimigo de nossas almas nos engane, impedindo que nós venhamos a participar da sua ceia, Pai. Toma nas tuas mãos cada coração aqui, Pai. Retira tudo que não for teu, retira tudo que não for do teu agrado. E que a tua glória se manifeste poderosamente nessa manhã, na vida de cada um, Pai. Abençoa esses elementos, toma-os nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu chamo a diaconisa Rosinha, fazendo uma oração pelos elementos. Por favor, irmão. Depois a irmã vai servir a todos, amém? Senhor nosso Deus, que maravilha, Senhor, que honra estar aqui nesse momento. Meu Deus, é o seu sacrifício, essa entrega do teu corpo e do teu sangue, que nos lava de todo pecado, que nos faz, Senhor, estar aqui nesse momento ouvindo tudo que o Senhor nos ensinou. Quanta coisa o Senhor falou através do teu servo para nós. Senhor, nós pedimos nesse momento em que comemoramos esse grande sacrifício, pedimos que se possa nos ajudar a renovar a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes e saber quando o Senhor falou que fizéssemos até que o Senhor viesse, então que nós estejamos de pé, firmes, obedecendo, que na nossa fraqueza o Senhor se faz presente. Amém. E o Senhor diz que se faz quando nós queremos, quando nós buscamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos muito e que possamos honrar o teu nome até a hora em que o Senhor vier nos buscar. Oramos assim, no nome santo, poderoso de Jesus.
agradecendo por esse alimento aqui e o alimento também que ouvimos através da tua palavra nessa manhã. Que possamos viver para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, amém, que perante seu Deus já estão. Amém, amados? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, porque eu recebi do Senhor, quase, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Se alguém está em jejum, se sentir no coração de entregar o jejum agora, pode entregar, amém? E pode comer o pão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isso toda vez que beberes em memória de mim. Antes de você beber do cálice, amados, olha para o seu irmão, troca o cálice com ele e fala: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Igreja, eu tenho comunhão com vocês. Amém? Vocês têm comunhão com o pastor? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Poder beber. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória, glória, glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, Pai. Aleluia. Fecha seus olhos, igreja. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por permitir que nós participássemos da sua ceia, de comermos o pão, bebermos do cálice, Pai, representando o teu corpo, o teu sangue. Que ele venha nos purificar totalmente, Pai, nossa mente, nosso corpo, e que nosso espírito, Pai, seja renovado pelo teu Espírito Santo, Pai. Continua conosco, fala conosco em todo o tempo, continua falando conosco nesse domingo, Pai. Dai-nos um domingo debaixo da tua presença, debaixo da tua direção. Dai-nos 2026 debaixo da tua direção, que todos os nossos planos, nossos projetos estejam em suas mãos, Pai.
para que tudo que façamos esteja de acordo com a tua vontade. Que nós realmente possamos nos esperançar no Senhor, estarmos firmes no Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas. Continua conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam, amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus.